Islam Makhachev coleciona inimigos no UFC e agora é Rafael dos Anjos que vai para cima dele, contestando o seu lugar no topo do ranking peso por peso do UFC. Dos Anjos escreveu o seguinte em suas redes sociais: Jon Jones, 13 defesas de cinturão, campeão em 2 categorias, invicto, segundo lugar no ranking peso por peso. Islam Makhachev, 2 defesas de cinturão contra Alexander Volkanovski, campeão do peso pena. Uma derrota por nocaute, número 1 no ranking peso por peso. Por favor, alguém me dê uma boa razão para levar a sério quem faz esse ranking? O Rafael dos Anjos, todo mundo sabe, não é segredo. Ele é rival declarado do Islam Makhachev. Por isso que ele persegue até hoje o russo, campeão do peso leve do UFC. Essa história é antiga. Eles já deveriam ter se enfrentado pelo menos 3 vezes no UFC, mas, apesar da organização ter anunciado essa luta, ela caiu, seja por aquele problema que assombrou o mundo ou por lesões. Não foi capaz desse confronto sair do papel. E o Rafael dos Anjos, mesmo com a sua idade avançada, ele bate nessa tecla. Ele não vai desistir de tirar do sério o Islam Makhachev. E agora a sua reclamação foi essa, contestar o lugar do Islam Makhachev como líder do ranking peso por peso do UFC. Ou seja, como o melhor lutador da organização. E o Islam Makhachev está em primeiro e o Jon Jones está em segundo. Para o Rafael dos Anjos, o Jon Jones é o maioral e deveria estar na liderança. Só que aqui tem um problema. O ranking peso por peso do UFC não conta o geral na carreira de um lutador. Ele é mais do momento. E o momento do Islam Makhachev, infelizmente para muitos, é superior ao de vários lutadores. O Jon Jones, se você parar para pensar, eu concordo, eu sou fã dele, é uma lenda. Mas ele estava 3 anos parado, voltou vencendo muito bem o Ciryl Gane, se tornou campeão do peso pesado, mas se lesionou e agora vai ficar mais um tempo afastado. Ele saiu da luta contra o Stipe Miocic. Já o Islam Makhachev, ele está no auge, conquistou o cinturão do peso leve do UFC, defendeu o cinturão do peso leve do UFC já 2 vezes. Então, ele está por cima da carne seca. E não só isso. Ele venceu justamente o Alexander Volkanovski, que antes estava liderando esse ranking. Eu entendo a raiva do Rafael dos Anjos com o Islam Makhachev. Muitos fãs de MMA, principalmente brasileiros, também não gostam do russo e fazem de tudo para depreciá-lo. Mas ele está fazendo por onde estar em posição de destaque e não lidera o ranking ali à toa. Esse seleto ranking que consta os melhores lutadores do UFC entre todas as categorias. Mas essa postura do Rafael dos Anjos aqui não surpreende, porque para o Rafael dos Anjos, o Islam Makhachev, ele não é nem o melhor lutador do peso leve do UFC. O Rafael dos Anjos ignora o fato do russo ser campeão e contesta também o seu nível de habilidade. E aqui, se ele acha que o Makhachev não é o melhor peso leve, muito menos é o melhor lutador do UFC. Porém, as estatísticas não mentem. O Rafael dos Anjos integra o peso leve do UFC novamente e terá pela frente uma luta importantíssima contra o Matheus Gamrot. Se ele vence, ele volta a ficar vivo naquela corrida para disputar o cinturão. E aí, quem sabe, essa luta contra o Islam Makhachev possa acontecer no futuro. Não dá para você desacreditar. É difícil. Mas, quem sabe, deixe seu comentário, deixe lá com o vídeo de inscrição no canal.